Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. A gente está de volta com um programa de entrevistas numa versão online, na versão Lockdown Edition. E para estrear essa nova fase do programa de entrevistas, a gente trouxe o Alexandre Sierra, que vai falar com a gente aqui sobre um assunto muito importante. Vou deixar que o Alexandre se apresente, né? Alexandre, obrigado por vir. E diz aí, Alexandre, para a galera, quem é você nesse contexto? Eu sou um profissional de segurança, eu estou no mercado desde 1999. Eu fui um dos fundadores da Cypher, que é uma empresa bem conhecida no mercado de segurança, há muito tempo atrás, na pré-história. E depois disso fundei uma empresa chamada Needle, que era uma solução SaaS, né, de monitoramento de segurança, usando Threat Intelligence, Machine Learning, que foi vendida para a Verizon, que é um dos maiores Managed Security Service Providers do mundo, né, uma grande empresa de telecomunicações americana. Fiquei trabalhando lá como gerente de produto, né, com um time super bacana. E agora sou o fundador da Tenti Security, que é uma empresa especializada em segurança de ambientes de nuvem, né, de ambientes de IaaS, de PaaS, como AWS, Azure, GCP, e que eu acho que vai ser um pouco o foco da discussão hoje, né? Então, um empreendedor nato, um carioca radicado em São Paulo e alguém que está tentando ajudar as empresas a lidar com o nuvem de forma mais segura. Que legal, que legal. Excelente descrição. E, nossa, fiquei impressionado com a experiência, assim, né? Você falou sobre bastante iniciativas, né? De fundar empresas, de trabalhar na área de tentar ajudar, né? Quando alguém cria um negócio novo, eu imagino que tenha em mente que está resolvendo um problema ainda sem solução. E aí, já entrando no nosso assunto, como você falou, a gente quer falar sobre nuvem aqui, porque é uma coisa que, inclusive, anuviou minha mente por muito tempo e ainda o faz. Pois é o seguinte, você notou essa necessidade, né, de que a TI está indo para a nuvem, essa história já é antiga, né, a gente já ouviu isso há muito tempo, já foi, na real, hoje, né, não é futuro, é presente e tal. E como é que foi para você, assim, notar essa necessidade de chegar ao ponto de falar assim, não, isso precisa ser, ter pessoas especificamente trabalhando nisso, né? E como é que está o mercado do Brasil nesse sentido? Como é que estão os profissionais e tal? O que você acha? Cara, foi uma experiência muito interessante para mim, porque antes de fundar a Needle eu tinha tido muito pouco contato com a nuvem. E a Needle nasceu como uma empresa 100% na nuvem. A gente nunca teve um escritório, a gente nunca teve um servidor físico, né? Foi 100% Slack, G Suite e AWS, né? E foi muito liberating, né? Foi muito interessante passar por essa experiência como quem estava vindo de um cara que estava acostumado a instalar Fire Checkpoint, a implantar antivírus, a fazer, sabe, implantar IPS, aquelas coisas todas que a gente fazia, né? Fazer trabalho de compliance, porque depois que você entende como essa coisa funciona é tão mais fácil. Mas até aí eu pensava, legal, isso é uma coisa de nicho, isso é startup que vai usar, isso são empresas pequenas. E realmente estalou para mim quando eu fui no primeiro grande evento de nuvem nos Estados Unidos, que foi a reInvent da AWS de 2017, e na verdade 2018, e de ver um bancão, um grande banco, pensa assim, tamanho do Itaú, né, que é o Capital One, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, com agência, um banco de varejo, virar e falar, em 2020 nós vamos desligar o nosso último data center. A gente vai estar 100% rodando na nuvem. É uma coisa que realmente deu um estalo para mim. Que é assim, você falou que já é uma realidade. Provavelmente a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui, que trabalham numa empresa, mais de 90% da infraestrutura dessa empresa ainda está on-premises, aqui no Brasil. E no mundo todo, na verdade. Tá? Realmente startups, mas assim, a maior parte dos novos projetos já está começando na nuvem. 100% das startups já estão começando all-in na nuvem, por uma série de motivos. E o que eu tenho dito para os clientes hoje é assim, se você perguntar para um CIO hoje, de uma grande empresa, o que é a sua infraestrutura de TI? O que ele vai falar? Ele vai falar, olha,
Eu tenho aqui o meu data center, tenho um monte de servidores que eu estou rodando ali, uma infraestrutura de Windows com Active Directory, e as pessoas têm os seus endpoints, né? Têm os seus laptops, têm os seus dispositivos móveis, etc. E aquele mainframe? Cara, putz, eu tenho aquele mainframe lá, cara, negócio caro, complicado, adoraria poder me livrar dele, mas ou por questões de compliance, ou pelo custo de migração, eu tenho que tolerar isso. A minha aposta, baseada no que eu tenho visto de mercado, é que daqui a 5 anos, se você tiver essa mesma conversa com o mesmo CIO, assim, o que é a sua infraestrutura de TI corporativa? Ele vai falar, são essas coisas que eu estou rodando aqui na Azure, na AWS, no GCP. E aqueles servidores que você tem no data center? Putz, não, cara, isso é o legado, isso é caro, isso é complicado, se eu pudesse desligar, eu desligava, mas ou por motivo de compliance, ou porque o custo de migração é muito alto, eu não consegui me livrar deles ainda. Então, a minha cabeça é assim, se você quer começar uma empresa de segurança hoje, e você não estiver falando de segurança de nuvem, você já está atrasado. Porque o futuro de TI é nuvem. Então, o futuro de segurança é a segurança na nuvem. Sempre vão existir empresas que não podem ir para a nuvem, mas vão ser cada vez mais a minoria. Da mesma forma que é a minoria das empresas hoje que usa mainframe. Houve uma época em que todo mundo que estava fazendo alguma coisa com computação estava em mainframe. É esse nível de magnitude que eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora. É que nem a transição de mainframe para microcomputadores, na época foi o advento da rede Novell que fez a grande diferença, né? Nossa, animal. Inclusive, eu mesmo tive uma experiência, assim, quando surgiu, né, rolaram muitos memes, né, o assunto de nuvem, falaram assim, a nuvem é só o seu computador que está na internet. Você está vendo aqui minha camiseta, não? There's no cloud. É isso, exato. É tipo isso. Só que aí eu fiz a resposta, assim, não existe nuvem, é só o computador dos outros. Só que esses outros fazem segurança muito melhor que o seu time de TI. É verdade. Então, pois é, eu falei assim, ok, então não é nuvem, não vou esquentar com isso. E de repente na empresa que eu trabalho, né, na Trend, o jeito que eu acessava os meus dados, um dia eles chegaram falando assim, tá todo mundo indo para a AWS, todos os sistemas da empresa vão para a AWS. Eu falei, ok, né, vou dar um SSH lá, vou ver a mesma coisa. Não me deram SSH em lugar nenhum. Entendeu? Me deram os consoles de Athena, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Cavaleiro do Zodíaco. O que está acontecendo aqui? Aí botaram para usar SQL, não sei o que, umas APIs, AWS CLI. Eu falei, eita porra, agora eu tenho que me virar, né, para aprender isso aí. E eu vi, comecei a entender, né, tentar entender pelo menos, né, o que é um balde S3, enfim, essas coisas assim. Falei, nossa, ok, vou precisar ler, né, vou precisar estudar. Já entendi que não vai ter como eu fugir, né. Foi a mesma coisa quando eu fui cercado pelo conhecimento de, sei lá, quando eu era sysadmin e eu vi que precisava entender programação para poder automatizar coisa. Quando eu programava VB e aí vi que precisava entender programação, sei largar o VB, uma linguagem de verdade, né? Quando eu vi que Access não era banco de dados e coisas do tipo, né? Então foram essas luzes aí que piscaram. Então realmente a gente até convidou o Rodrigo Montoro, né, que está com você, para fazer um vídeo de man pages que a gente lançou e foi muito bem. Teve muitas visualizações e tudo, está tendo ainda, ele usa o framework Pacu para explorar, né, e ele escalar privilégio numa instância EC2 da Amazon. Então assim, o assunto está realmente muito em alta. Tendo em vista que esse assunto está em alta, eu queria te fazer uma pergunta que é assim, o nosso público, digamos que tem alguém que está assistindo agora essa entrevista e que queira falar assim, ok, entendi que isso é importante, quero me preparar para isso, né? O mercado, você falou muito de movimentação do mercado e tal, de ter muita gente migrando, mas é verdade que ele está em falta desses profissionais? Já tem muito? Como é que está isso assim, do ponto de vista de vaga, por exemplo? É uma tecnologia muito nova e tem uma falta de profissionais muito grande, tá? Em todas as áreas relativas à cloud, tá? Então, mas em especial em segurança. Então tem alguns números que são meio assustadores, né? Que saíram, tem um estudo da ISC Square, ou ISC2, né? Que é aquela organização por trás da certificação CISSP, do ano passado, que ele mostra que tem na América Latina, por exemplo, tem um gap, né, tipo vagas para profissionais de segurança não atendidas de mais de 600 mil pessoas. Isso segurança em geral.
Mas mais especificamente sobre nuvem, teve um número recente de um relatório da 451 Research, que é uma empresa de pesquisa como Gartner, Forrester, né? Ela é menos conhecida aqui no Brasil, mas ela é muito utilizada lá fora, em especial para quem está fazendo mergers and acquisitions, está fazendo compra, uma empresa comprando uma startup, alguma coisa assim, foi como eu tive contato com eles. Então, a 451 Research tem um número que também é muito impressionante, que diz que 86% das empresas estão reclamando que não tem conhecimento suficiente, gente suficiente com conhecimento em nuvem para conseguir tocar e fazer segurança da sua infraestrutura de nuvem. Então é um gap, e isso é no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, porque, de novo, é uma tecnologia nova, as pessoas têm que se adaptar, e para os profissionais de segurança em especial tem um desafio adicional. Eu trabalhei muitos anos com a área de segurança e eu sempre tive dificuldade em contratar gente. A brincadeira na Cypher é que eu nunca tive num momento na Cypher que a gente não tinha pelo menos 5 vagas abertas, mas eu me lembro de momentos que a gente tinha 50, né? E vagas abertas assim há 10 meses, há 12 meses, e a dificuldade de conseguir contratar gente, né? Mas a maior parte das pessoas que vai parar em segurança, na minha experiência, ela vem de um background de sysadmin ou de rede. Então é o cara que gosta de fuçar com TCP/IP, é o cara que gosta de fuçar no máximo com shell script, né, fazer uma configuração, fazer alguma coisa assim, mas não é um programador. Normalmente o pessoal que gosta de programação vai trabalhar com desenvolvimento de software. Não tem nada de errado com isso, uma carreira super legal. Eu, por acaso, trabalhei nas duas áreas, né? Mas quando você fala de nuvem, o conhecimento de desenvolvimento é fundamental. Em nuvem, 100% do que está acontecendo é API, é automatização. Todos os arquivos de configuração são JSON e YAML. É tudo feito para quem sabe programar. E o grande diferencial que a nuvem traz é justamente a automação. Todo mundo fica falando, quando começa a ouvir falar de nuvem, você vai ouvir as pessoas que ainda não entenderam como nuvem funciona e pensar, é um outro data center, só que é mais barato. Não, custo não é a principal vantagem de nuvem. A principal vantagem de nuvem é a automatização, a escalabilidade e é o modelo de responsabilidade compartilhada que a gente pode falar daqui a pouquinho. Mas por enquanto, vamos falar de automatização, tá? Infrastructure as code. Em vez de você ter que botar gente para montar uma topologia de rede, tem um cara que entra num switch core Cisco e faz as configurações lá de VLANs e de rotas e etc. Você tem um outro cara que vai passar os cabos, outro cara que vai hackear os servidores, outro cara que vai configurar os sistemas operacionais dos servidores. Hoje em dia, você consegue fazer o equivalente a tudo isso em um único arquivo YAML ou JSON de CloudFormation ou num arquivo de Terraform, e você aperta o botão e fala, faz deploy disso, nessa conta AWS aqui, pum, em 10 minutos a infraestrutura inteira está montada, com segmentos de rede, com rota, com servidores, com o que está rodando dentro daqueles servidores, com regras de firewall, controle de acesso, tudo. Se você agora quiser falar, legal, esse aqui é um ambiente de produção, faz o seguinte, entra nessa outra conta da AWS, cria uma cópia exata disso aqui para poder fazer um teste, para testar um patch, para testar uma mudança de código. Você consegue. Você pega o mesmo arquivo e reexecuta. Isso é revolucionário. Revolucionário. Porque pensa a dificuldade que sempre foi, por exemplo, você testar a mudança, que seja para fazer patch management. Quantas empresas deixam de fazer patch management com medo que se você instalar um patch vai quebrar alguma coisa? Um medo muito bem fundamentado, porque essas coisas já aconteceram diversas vezes no passado. Claro. Hoje em dia, você faz uma cópia do ambiente inteiro, em minutos, pode ser um ambiente grande, complicado, testa o seu patch, funcionou, destrói esse ambiente. Se esse ambiente ficou no ar por 1 hora, você vai pagar $10 por esse tempo que ele ficou no ar. Agora pensa numa empresa que está no on-premises, se você tem um ambiente grande de SAP, com servidores enormes, cheios de disco, storage e tal, quanto custa e quantas empresas você conhece, já viu, Mercedes, que tem de fato uma cópia exata, igualzinha desse ambiente do lado, parada, só para fazer testes? E quanto isso custa? Exatamente. Na nuvem, se você está usando Infrastructure as Code, é trivial. Então repara o benefício que isso tem para operações, repara o benefício que isso tem para segurança. A flexibilidade que isso te dá. Mais que isso, para você montar um ambiente como esse do zero, você vai lançar um projeto novo. Quanto tempo demora numa empresa grande só para você encomendar, receber e hackear os servidores? Meses. Sim. Você precisa de minutos para montar uma infraestrutura inteira com centenas de servidores no ambiente de nuvem.
para tocar um projeto novo. Então, pensa, mesmo que isso seja marginalmente mais caro por hora depois do que você rodar num data center, quanto a mais de receita a empresa vai ter, quanto mais competitiva a empresa vai ser, se ela conseguir lançar um serviço antes do concorrente, que talvez ainda esteja no on-premises esperando os servidores demorarem meses. Não, só você falou receber, hackear, né? Colocar lá no hack, não sei o quê, o servidor vem, chega, aí vem com a fonte queimada. Já passei por isso, sei lá, incontáveis vezes, né? Fora as noites dormidas em data centers gelados, né? Onde eu era convidado à depressão. É puxado. Nossa, agora, então, diante dessa, ok, né? Acho que não tem como fugir isso daí, e inclusive é uma coisa boa, né? Não é... É ótimo, é uma ótima notícia, não é uma má notícia. Exato. Não é assim, segurança vai ter que tolerar isso, é pior. Não. Fazer segurança na nuvem, se você souber o que você está fazendo, é mais fácil e é mais escalável, né? Então, assim, e eu estou guardando aqui, está empilhada a sua pergunta sobre como é que as pessoas podem aprender, mas é porque a gente precisa falar o que elas precisam aprender para depois dizer como, eu acho. Claro. A outra coisa que é super interessante na nuvem é que você tem o modelo de responsabilidade compartilhada, que a gente chama, em que você consegue muito facilmente eliminar trabalho de operações de segurança. Deixa eu dar um exemplo. Hoje, para você poder implementar um WAF, você vai ter que, vamos dizer que você vai fazer isso com open source, tá bom? Você vai ter que ter um hardware, você vai instalar um Linux, você vai configurar um Apache, você vai botar um mod proxy, você vai botar um mod security. E você vai ter que fazer hardening disso tudo, você vai ter que ficar mantendo isso patchado, você vai ter que entrar lá e configurar as regras que você precisa, certo? Então isso é o que você precisa para poder montar um WAF hoje se você quiser usar open source. É claro que você tem produtos comerciais, mas enfim. Agora imagina você pegar um serviço gerenciado de WAF. Você tem um provedor de nuvem que está te oferecendo isso como um PaaS ou um SaaS. Então ele cuida do sistema operacional, ele cuida do serviço em si, de operacionalizar, de fazer o equivalente aos patches do Apache, aos patches do sistema operacional para você, o hardening, etc. A única coisa que você faz é entrar e configurar as regras de WAF. Qual dos dois ambientes tem mais risco? E qual dos dois ambientes tem mais trabalho chato, repetitivo e sujeito a erro? Claramente é o ambiente onde você está fazendo tudo na mão, em que você tem que gerenciar tudo de cima a baixo. Esse, inclusive, foi o erro de arquitetura que o Capital One cometeu quando teve aquele incidente. O incidente começou porque eles tinham um WAF que provavelmente eles migraram do ambiente on-premises, desse jeito, ao invés de usar um serviço gerenciado, e cometeram um erro de configuração, né? Na verdade, dois, um no serviço em si, dentro do sistema operacional, e outro nas permissões que deram para essa instância na AWS. A gente pode entrar em detalhes se você quiser nesse incidente. Tem vários vídeos do Montouro explicando isso já, que eu não preciso explicar. Então, assim, se você usar a nuvem de forma direita, você elimina trabalho, você elimina a necessidade de gerenciar o sistema operacional, você elimina a necessidade de fazer patch hardware no sistema operacional, você elimina a necessidade de gerenciar um servidor de aplicação, se você fala de aplicações serverless, por exemplo. Então, é outra realidade em que você começa a focar só no topo, você está criando mais camadas de abstração, a responsabilidade desse ponto para baixo é do fornecedor de nuvem e você cuida do que está mais próximo do negócio. No caso do WAF, as regras do WAF que você quer. Sim. O resto estão cuidando para você e vamos combinar. A AWS, a Microsoft e o Google vão fazer um trabalho em média muito melhor de automatizar, de fazer segurança, de fazer hardware, de fazer patching, do que uma empresa normal que não é uma grande, uma das maiores empresas de TI do mundo, né? Mas aí, então, deixa eu te interromper um pouquinho, eu sei que está empilhado a outra parte, mas aí já que você falou nisso, deixa eu fazer um papel aqui do contrário, né? Vamos tentar atacar. Claro. Opa. Se o serviço gerenciado de WAF está fazendo tudo isso para mim, eu como sysadmin, ou administrador de segurança, ou profissional de segurança, não estaria deixando uma ferramenta fazer uma coisa automatizada para mim, e isso não me exime de responsabilidade, mas também não tem uma desvantagem em eu não aprender como configurar isso na mão, como isso não funciona, ou isso é sanado por outro viés aí do estudo? Então vamos lá. Você concorda que quando a gente começou a escrever código em C, você poderia argumentar, e pessoas argumentaram, by the way, na época, cara, mas você vai esquecer como é que você faz para programar o assembly? Agora que você tem um compilador que está transformando esse C em assembly para você, as pessoas vão desaprender assembly. Isso impediu a gente de avançar, e isso impediu de existirem pessoas que até hoje sabem assembly. Entende o ponto?
vai eliminar a necessidade. Hoje você precisa saber isso, você precisa fazer a parte de infraestrutura, se você não estiver usando nuvem. Quando você vai para a nuvem, é uma opção. Ou você pode usar o serviço gerenciado, ou você pode continuar fazendo tudo na mão. Para a vasta maioria das empresas que não são empresas de tecnologia, em que tecnologia é meio, quanto menos trabalho repetitivo e comoditizado e não diferenciado eles puderem entregar para alguém que vai fazer isso de forma automatizada e muito melhor que eles, melhor é essa decisão do ponto de vista de negócio. Agora, se você é um cara que eu vou montar um serviço de WAF na nuvem e eu vou gerenciar tudo de cima para baixo, você ainda pode ir na nuvem, criar uma instância, instalar um Linux, fazer o que você quiser. Isso te dá uma opção. Mas para a vasta maioria das pessoas, ter uma camada de abstração acima é muito melhor, é muito mais produtivo. Não, faz sentido, claro, faz sentido. Tanto que C é muito mais usado que Assembly. Exatamente. Assim, né? Para a vasta maioria dos projetos. E Java é muito mais usado que C. Python e Java, quanto mais você sobe a abstração, mais gente consegue usar e mais produtivas as pessoas se tornam para a maioria das tarefas. Mas você não deixa de poder usar o baixo nível quando você precisa. Eu também concordo com você que é fundamental. Você ainda precisa ter um baixo nível em vários cenários. Gente que vai desenvolver para IoT, Embedded Systems, tem vários cenários que você tem que estar lá escovando o bit, às vezes ir no hardware, fazer. Inclusive desenvolvendo para nuvem, né? Ao desenvolver para nuvem, sei lá, quem vai trabalhar nessas empresas de nuvem, por exemplo, né? Também é um caminho. No final das contas, você vai precisar conhecer dos fundamentos, né? De Linux, de, enfim, programação, tudo. Mas quem está fora de um fornecedor desse pode se beneficiar do fato de que os especialistas no baixo nível estão lá e pegar e focar só na parte mais alto nível. Então, o que isso leva, voltando então desempilhando a pergunta, né? O que as pessoas precisam aprender? Vamos desempilhar a pergunta porque já estamos em 20 minutos de entrevista. Quando você pensa, o perfil de profissional de segurança vai mudar. Cada vez menos você vai conseguir dizer que você é um profissional de segurança se você não sabe um mínimo de desenvolvimento. Se você não consegue pegar pelo menos um script Python e usar o SDK da AWS, o SDK do Google, o SDK da Microsoft. Se você não entende, não consegue ler um CloudFormation ou uma política de IAM que vão estar em JSON ou YAML, né? Então, infelizmente, isso vai se tornar um mínimo. Quer dizer que você vai ser um desenvolvedor full-time, que você precisa entender coisas super complexas de desenvolvimento, que nem desenvolvedores que têm isso como profissão? Não. Mas você precisa ser capaz de escrever código, e eu recomendo fortemente Python como uma linguagem. Tem muitas ferramentas de segurança e bibliotecas de segurança em Python. Os SDKs de Python para os 3 grandes provedores de nuvem são muito bem mantidos, né? E se você tiver que ter uma segunda opção, eu diria que é JavaScript, assustadoramente. Todas as infraestruturas e runtime de JavaScript para esses fornecedores são muito boas. E tem uma vantagem se você aprender JavaScript e TypeScript, que se você precisar fazer alguma coisa de segurança de front-end, você já está lá, né? Você já conhece a linguagem. Então até te diria que do ponto de vista de performance, TypeScript hoje é melhor que Python, mas não tem nem de longe a quantidade de bibliotecas de segurança. A maior parte das bibliotecas de segurança está em Python. Se você precisar escrever um app para Splunk, a linguagem nativa é Python. Você vê muitas ferramentas de segurança, né, o The Hive, que são feitas em Python. Então, eu hoje recomendaria como primeira opção Python. Os SDKs para Python são muito bons e são ferramentas que você vai precisar usar como profissional de segurança. E tem muito material gratuito. Para você entender como a nuvem funciona, tem muito material gratuito dos próprios vendedores de nuvem. Então a AWS tem o AWS.training, a Azure também tem um monte de material disponível, é muito legal. A GCP está fazendo uma parceria com o Coursera, né? E tem muita coisa online também que você pode fazer gratuitamente. E você tem lugares... o Google Cloud, né? O Google Cloud Platform, desculpa. Google Cloud Platform, GCP. E você tem também sites especializados, como o A-Cloud Guru e o Linux Academy, né? Se não me engano, até eles se fundiram recentemente, mas que tem também muito material legal sobre nuvem. O grande desafio... Em inglês isso não? Tudo em inglês, infelizmente, a vasta maioria em inglês. Os fornecedores de nuvem estão começando a fazer alguns webinars em português aqui no Brasil e eventualmente tem treinamento presencial em português, mas aí normalmente vai ter um custo para o treinamento presencial, né? E o webinar, vamos ser sinceros, é quase uma apresentação de vendas, não tem profundidade para te permitir aprender de fato as coisas, né? Então é difícil. Ainda assim é útil para você no mínimo ter uma noção do que está acontecendo, acho que vale a pena.
E o que me deixou muito frustrado, eu, por exemplo, já usei várias dessas fontes, né? Quando eu estava aprendendo, né, como eu tenho um bom inglês, eu fui atrás disso tudo, da documentação dos fabricantes, e a barreira de entrada é muito grande, porque essas coisas são muito complexas, muito interdependentes, e às vezes fica perdido quando você está começando. Mas o que mais me irritou, que me dava vontade de dar soco na tela, é você ver o que a gente vê com muita frequência em treinamento de tecnologia. Quando não é alguém de segurança que está dando treinamento, os exemplos são todos inseguros. Então eu vou assistir um treinamento básico lá do A-Cloud Guru explicando como funciona o serviço S3, que está famosíssimo aí por vazamentos de dados na nuvem. Sim. A primeira coisa, não tô de sacanagem, a primeira coisa que o instrutor do A-Cloud Guru faz quando ele cria o bucket é tornar ele público. Vamos desligar essas proteções, vamos botar uma política para ele ficar público, pronto, agora a gente consegue acessar o arquivo do nosso browser. E ele não fala, não façam isso em produção, isso é perigoso, isso vai te dar problemas de compliance, vai gerar vazamento de dados. Ele não fala. Eu quero matar esse cara, eu quero dar um soco na tela. E aí, por esse motivo, como um trabalho de ódio, a Tenty Security, que é a minha empresa, tem uma área de treinamento. Porque treinamento, vamos ser sinceros, ninguém vai ganhar a vida fazendo treinamento. É um trabalho de ódio. Porque eu fiquei tão irritado com isso que a gente falou, a gente vai fazer treinamentos de qualidade que vão ensinar cloud desde o início, para quem não conhece, focando em segurança desde o início. Então a gente tem, por exemplo, um treinamento que é o AWS Infrastructure Security. A gente vai ter uma turma agora que começa no final de junho. As inscrições estão com um preço bem mais interessante agora até o final de maio, né, que é o preço de Early Bird. O que é esse treinamento? Esse treinamento vai pegar o básico de infraestrutura de AWS. Então a parte de controle de acesso, que é o IAM, o S3, que é esse campeão de incidentes, EC2, que é o serviço de máquinas virtuais, eu quero rodar uma máquina Windows, uma máquina Linux, parte de criptografia e a parte de gestão de acesso de múltiplas contas AWS, integração, por exemplo, de autenticação com o Active Directory, né, que são os serviços de Single Sign-On de Organizations, que é como a AWS chama, e o básico de logging, né, o CloudTrail e coisas assim. Então a gente tem um curso que cobre todas essas coisas que são o básico. Se você entender isso bem, você consegue ler todo o resto da documentação da AWS e entender o que ele está falando. E você vai conseguir muito rapidamente aprender o resto. É um treinamento prático, assim, é tudo com exercício. Então a gente vai simular o atacante, você vai brincar de ser o atacante do Capron One nesse treinamento. Você vai criar a infraestrutura insegura. Eu e o Montoro são instrutores, né? Sim. Eu e o Montoro somos instrutores. Cara, se eu conseguisse viver de dar treinamento, eu viveria, porque é muito legal. Infelizmente não paga bem. Eu também gosto muito. Cara, que legal. Eu gostei muito de saber. E quando eu soube desse treinamento e vi o programa e tal, te pedi, você me mostrou, eu curti mesmo. Assim, acho que, tendo em vista a importância do assunto, ter conteúdo estruturado em português por quem sabe fazer, né, não é sempre que a gente tem esse tipo de coisa. Legal mesmo. Surgiu uma pergunta aqui inesperada aqui. O Paulo do Mente Binária, que está gravando com a gente aqui, quando você estava falando sobre o Python, ele falou assim, tem alguma perspectiva disso mudar no futuro em relação à linguagem? Por exemplo, alguém que está começando agora até aprender Python e tal, tem um tempo, mas será que isso já vai ter mudado? Tem uma outra linguagem aí na frente? Você falou de TypeScript também, não é isso? E JavaScript? Isso, TypeScript e JavaScript eu diria que hoje seria uma segunda opção. Quem está sempre crescendo e tem cada vez mais gente de segurança trabalhando com seria Go, a linguagem Godot, que foi o Google que fundou. Sim. Eu te diria que seria a minha terceira opção. Tem várias ferramentas legais de segurança em Go também. O desafio do Python é que ele tem um histórico da grande quantidade de bibliotecas, de pacotes Python relacionados à segurança que já existem. Então, esse track record é que nem você falar em Java hoje. A quantidade de bibliotecas, de ferramentas, de coisas que já existem para Java, tem um motivo pelo qual o pessoal continua usando Java, mesmo Java já sendo a essa altura uma linguagem meio antiga, né? Você já começa a ver ali algumas engrenagens rangendo, algumas coisas ali que já ficaram para trás. Mas as pessoas continuam usando porque tem todo esse legado que é super positivo quando você entra, né? Legal. Então, legal. Mas se você quiser mais opções, Go seria o Go, né? Runner-up. Eu confesso que eu usei Go para fazer umas coisas com a API do Google Drive e funcionou muito bem, assim. Depois de entender as coisas da linguagem em si, funciona bem mesmo. Achei bem legal. Bom, Alexandre, para fechar, queria te agradecer, porque realmente esse assunto é importante. Eu acho que o nosso público precisa dar um foco nisso. Você
curtir, que tiver condições de fazer o curso da Tenchi, vale a pena. Inclusive, a gente, se inscrever pelo link que a gente colocar aqui na descrição, parte disso também é revertido para o Mente Binária. Obrigado por essa oferta. Mas independente, acho que essa mensagem, né, de que aprenda cloud porque o mercado está precisando, ela precisa ser consumida, né, precisa entrar na cabeça dos profissionais de segurança, dos futuros profissionais de segurança e desenvolvimento, enfim, todo mundo, eu acho. Isso aí. Bacana, cara. Obrigado pela oportunidade. Prazer poder apoiar a Mente Binária como parte da receita do curso. Mais uma vez, a gente não está fazendo treinamento porque a gente acha que a gente vai ganhar rios de dinheiro. Muito mais porque a gente acha que tem que contribuir para o mercado. E se as pessoas não tiverem entendimento mínimo de segurança de nuvem, elas não vão nem entender que precisam do nosso serviço. Acho que tem esse aspecto também. Você tem que ter um conhecimento mínimo até para entender o tamanho do problema que você está. Muitas vezes. Mas que legal, cara. Obrigado pelo convite. Foi um prazer e estamos aí à disposição para ajudar como a gente puder. Beleza, brigadão. Bom, batemos a marca de 30 minutos. A gente esquematizou para 15, mas aí a gente foi a 30, porque a vida é dinâmica, entende? Muito obrigado mesmo, Alexandre. Você, espero que tenha curtido aí no canal, que o assunto AWS entre na sua mente. A gente vai até criar uma área de nuvem no fórum para poder discutir esses assuntos, que eu também quero aprender, eu também quero entender esse negócio aí. E já sabe, se curtiu, né? Curte aí, comenta, se inscreve no canal, ativa a notificação. Considera fazer acho que vale a pena, é um curso com 2 pessoas que são conhecidamente, aí, notoriamente detêm conhecimento sobre isso, e material dessa qualidade em português não é tão comum, né, que aconteça. Novamente, obrigado, um abraço, até a próxima entrevista nesse formato online e tchau.